Você sabia que o que pode estar travando a sua vida não é falta de sorte, oportunidade ou capacidade, mas o seu estado interior? E se a mudança que você tanto espera é, na verdade, aquela que começa por dentro? Hoje eu quero falar com você sobre isso com seriedade, porque muita gente chama isso de vibração, frequência, energia, presença, espírito, disposição interior. Os nomes mudam, mas a verdade por trás deles é antiga. Aquilo que você cultiva por dentro influencia profundamente a forma como você percebe, escolhe, reage e constrói a vida. Você já percebeu como há dias em que tudo parece fluir melhor, mesmo sem nenhuma grande novidade, e outros em que até as pequenas coisas parecem pesadas demais? O mundo externo nem sempre mudou tanto assim, mas algo em você mudou. Seu olhar mudou, seu ânimo mudou, sua expectativa mudou. Sua maneira de entrar nos ambientes mudou. É por isso que este vídeo importa, porque talvez você não precise apenas de mais esforço, talvez precise de alinhamento, talvez precise aprender a sair de um estado de escassez, medo e cansaço interior para um estado de confiança, clareza e abertura. Nesse vídeo, te entregarei algumas estratégias infalíveis para você mudar sua vibração e atrair aquilo que você quer e não o que não quer. Quando eu falo em mudar a vibração, não estou te convidando a viver no delírio, nem a negar a realidade, nem a repetir frases bonitas enquanto a vida desaba. Eu estou falando de algo mais profundo e mais verdadeiro. Escolher conscientemente o estado interno a partir do qual você vai atravessar a realidade. Na linguagem bíblica, isso se aproxima muito da renovação da mente, da guarda do coração e da firmeza do espírito. Em Provérbios, somos lembrados de que assim como alguém pensa em seu coração, assim ele é. Em Romanos, Paulo fala sobre transformação pela renovação do entendimento. Perceba a profundidade disso. Antes da mudança de rota, a mudança de mente. Antes da mudança de colheita, a mudança de semente. Talvez você esteja tentando construir uma vida nova com o mesmo estado interior antigo. Quer paz, mas alimenta pressa. Quer prosperidade, mas vive internamente em pânico. Quer relacionamentos saudáveis, mas carrega desconfiança em cada gesto. Quer portas abertas, mas se apresenta ao mundo como quem já espera ser rejeitado. E eu te digo isso com carinho. Não há nada de errado em reconhecer que você está ferido, cansado ou desorganizado por dentro. O erro está em permanecer aí como se isso fosse identidade. Estado não é destino. Fase não é sentença. Frequência pode ser ajustada quando a consciência desperta e a disciplina entra em cena. A Bíblia está cheia de pessoas que mudaram a direção da própria vida quando mudaram a posição interior diante de Deus e diante das circunstâncias. Pense em Davi antes de enfrentar Golias. Todos viam um gigante. Davi via uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. O campo era o mesmo, o inimigo era o mesmo, a ameaça era a mesma, mas a frequência interior de Davi era diferente. Ele não entrou naquele vale vibrando pavor, comparação ou derrota antecipada. Entrou com convicção, memória de livramentos passados e senso de identidade. Isso muda tudo. Há pessoas que perdem antes de tentar porque já entraram internamente derrotadas. Davi nos ensina que a vitória começa na postura invisível do coração. Pense também em Paulo e Silas na prisão, feridos, algemados, injustiçados, em um ambiente que convidava ao desespero, escolheram louvar. E aqui está uma chave poderosíssima. Eles não esperaram a porta se abrir para mudar o espírito. Mudaram o espírito antes que a porta se abrisse. Muita gente diz: quando minha vida melhorar, eu vou agradecer. Quando a resposta vier, eu vou confiar. Quando a bênção chegar, eu vou ter paz. Mas o caminho espiritual mais maduro é o inverso. Você aprende a sustentar gratidão antes do cenário mudar.
Aprende a sustentar fé antes da evidência aparecer. Aprende a sustentar serenidade antes da solução se materializar. Essa é uma das formas mais altas de frequência interior, coerência entre fé e estado emocional. José do Egito é outro exemplo extraordinário. Vendido pelos irmãos, humilhado, acusado injustamente, esquecido na prisão. Se existia alguém com motivos para vibrar amargura, era José. Mas ele preservou algo precioso. Não permitiu que a dor se tornasse seu centro. Ele continuou íntegro, útil, atento, sensato. Ele não controlava o tempo da promessa, mas controlava a forma como permanecia enquanto a promessa amadurecia. E aqui existe uma lição que serve para você hoje. Abundância não começa quando você recebe muito. Abundância começa quando o seu interior deixa de apodrecer em ressentimento, pressa e comparação. Pessoas preparadas por dentro lidam melhor com o que recebem por fora. A bênção sem maturidade vira peso. O favor sem estrutura vira desperdício. Agora traga isso para a vida atual, para o mundo comum, para gente como eu e você. Você já deve ter encontrado pessoas que entram num ambiente e elevam a atmosfera sem fazer barulho. Não porque sejam perfeitas, mas porque carregam presença, calma, firmeza, interesse real pelos outros. Também já encontrou gente que drena tudo ao redor, mesmo bem vestida, bem articulada e cheia de discurso. Isso mostra que a frequência que mais impacta não é a da aparência, é a da presença. No trabalho, na família, nos negócios, nas amizades, o estado interior fala antes da boca. Há profissionais que conseguem oportunidades porque exalam clareza e segurança serena. Há outros que repelem confiança porque carregam desordem, ansiedade e carência em cada interação. Quando algumas pessoas falam sobre vibração, cometem o erro de transformar isso numa fantasia instantânea, como se bastasse imaginar e pronto. Não é assim. O que você emite de modo consistente nasce da soma entre pensamentos repetidos, emoções alimentadas, palavras escolhidas, ambientes frequentados, hábitos mantidos e crenças cultivadas. A sua frequência não é construída por um minuto empolgado, mas por um padrão. Por isso, mudar rápido não significa fazer mágica, significa interromper um estado nocivo e substituir conscientemente por outro melhor, repetidas vezes, até que o novo se torne mais natural do que o antigo. Essa é a mudança real. Menos espetáculo, mais prática, menos euforia, mais alinhamento. A primeira estratégia para mudar a frequência é vigiar aquilo que você alimenta mentalmente. Não há como vibrar paz consumindo perturbação o dia inteiro. Não há como vibrar esperança se a sua rotina é um altar de notícias tóxicas, comparações, murmuração e excesso de estímulos. Jesus ensinou que os olhos são lâmpada do corpo. Isso é profundamente atual. Aquilo que entra por seus olhos e ouvidos ajuda a moldar o clima da sua alma. Se você acorda e já mergulha em medo, críticas, inveja e desespero coletivo, não se surpreenda se seu coração passar o dia pesado. Quem quer elevar a frequência precisa escolher melhor o que deixa entrar. Proteger a mente não é fraqueza, é governo interior. A segunda estratégia é aprender a mudar o corpo para ajudar a alma. Muita gente pensa que estado interior é só pensamento, mas corpo e emoção conversam o tempo todo. Uma respiração mais lenta, uma postura menos encurvada, uma caminhada em silêncio, um banho tomado com presença, alguns minutos de oração profunda, tudo isso ajuda a quebrar o circuito da ansiedade e da agitação. Elias, em determinado momento, não recebeu de Deus primeiro um sermão complexo. Recebeu descanso, alimento, cuidado e depois direção. Isso é sabedoria. Há momentos em que você não precisa apenas de uma grande revelação. Precisa regular o corpo, desacelerar, dormir melhor, sair do excesso e voltar ao essencial.
Um espírito esgotado interpreta tudo pior. A terceira estratégia é substituir a linguagem da falta pela linguagem da confiança responsável. Repare, não estou dizendo para você negar dificuldades, nem viver de frases vazias. Estou dizendo para parar de reforçar com a própria boca o estado que você deseja abandonar. Quem repete o dia inteiro, nada dá certo para mim, minha vida é travada, eu nasci para sofrer, nunca vou conseguir, está consolidando internamente uma identidade de derrota. A Bíblia mostra o poder da língua para a vida e morte. Palavras não são enfeites, são direções. Fale com verdade, mas fale com governo. Em vez de eu estou acabado, diga estou cansado, mas estou me reorganizando. Em vez de nunca muda, diga talvez ainda não tenha mudado, mas eu não vou cooperar com o caos. A quarta estratégia é cultivar emoções compatíveis com a vida que você deseja construir. Você quer atrair abundância? Então, precisa praticar gratidão, generosidade, dignidade e senso de suficiência progressiva, em vez de inveja e desespero. Você quer atrair relações mais saudáveis? Então, precisa praticar respeito próprio, tranquilidade, verdade e presença, em vez de dependência emocional. Você quer atrair direção? Então precisa silenciar o ruído para perceber a intuição, a consciência e a voz de Deus. Muita gente quer uma nova colheita sem aceitar a disciplina emocional necessária para gerar um novo terreno. Sentimento não é detalhe. Sentimento sustentado vira ambiente interno. E ambiente interno vira filtro de decisões, ações e conexões. Existe uma mudança de frequência rápida, sim, e ela está muito ligada ao sentimento. Em minutos, você pode sair de um estado de contração para um estado de abertura se souber interromper o ciclo certo. Quando perceber que mergulhou em medo, faça uma pausa real. Respire com profundidade. Endireite o corpo. Tire os olhos por alguns instantes daquilo que te oprime. Traga à memória 3 motivos concretos de gratidão. Lembre-se de uma vez em que Deus te socorreu, de uma vitória discreta que você já viveu, de uma pessoa que te ama, de uma porta que se abriu quando parecia impossível. Depois, fale consigo mesmo com firmeza. Eu não vou alimentar essa espiral. Eu volto agora para a confiança, para a clareza e para a presença. Parece simples, e é. Mas simples não significa fraco. Mudar rapidamente a frequência é sair de si e praticar um ato de bem. Existe algo espiritualmente forte em interromper o ciclo da autopiedade por meio de serviço, generosidade e utilidade. Em vez de passar horas girando na própria angústia, ajude alguém, organize algo, termine uma tarefa pendente, mande uma mensagem boa, faça uma oração sincera por outra pessoa. Isso reposiciona a alma. O próprio ensinamento bíblico mostra que há mais felicidade em dar do que em receber. E não estamos falando apenas de dinheiro. Dar atenção, tempo, cuidado, escuta, presença e encorajamento também muda o campo ao seu redor. Gente que vive apenas voltada para a própria falta tende a afundar mais na sensação de vazio. Vibrar alto não é viver excitado o tempo todo. Isso é uma confusão comum. Frequência elevada não é histeria emocional, euforia constante ou positividade forçada. Muitas vezes ela se parece mais com sobriedade, paz, firmeza e lucidez. Jesus dormindo no barco durante a tempestade é uma imagem poderosa disso. O caos estava ao redor, mas o centro dele permanecia estável. Esse é um dos estados mais raros e mais valiosos que alguém pode desenvolver. Calma em meio à pressão. O mundo admira a intensidade barulhenta, mas a verdadeira força costuma vir em silêncio. Uma pessoa em paz decide melhor, fala melhor, ama melhor, trabalha melhor e discerne melhor.
Sobre exemplos atuais, talvez os mais úteis nem sejam celebridades, mas pessoas comuns que você já viu renascerem por dentro. A mulher que saiu de uma fase de abandono e, em vez de endurecer, decidiu reconstruir a autoestima com fé e disciplina. O homem que, depois de falhar financeiramente, parou de vibrar vergonha e começou a vibrar responsabilidade, aprendizado e constância. O profissional que não tinha grandes contatos, mas cultivou excelência, serenidade e presença, ao ponto de se tornar lembrado pelas pessoas certas. O casal que atravessou crise, mas trocou acusações por escuta, oração e maturidade emocional. Essas transformações parecem externas, mas sempre começam internamente. A vida muda de fora para quem mudou de dentro primeiro. Alguns livros podem te ajudar muito nesse caminho, desde que você os leia com discernimento. A Bíblia, especialmente Provérbios, Salmos, Romanos, Filipenses e os Evangelhos, oferece fundamentos profundos sobre coração, mente, palavras, paz e confiança. O Homem em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, ajuda a entender como a postura interior influencia a travessia do sofrimento. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, pode ser lido como reflexão sobre repetição mental, crença e direcionamento interno. Leia tudo com maturidade, retenha o que produz verdade, responsabilidade e elevação, e descarte o que te empurra para ilusões. Abrir-se para uma frequência melhor exige humildade para reconhecer o que precisa ser tratado. Às vezes você não está travado porque o universo te esqueceu, e sim porque ainda se alimenta de ressentimento, culpa, comparação ou orgulho ferido. Se a porta não abre, é porque você quer receber o novo com a mente do velho. Se a bênção demora, é porque ainda seria mal administrada por quem você é hoje. Isso não é castigo, é preparo. Por isso eu te encorajo a fazer uma oração simples e corajosa. Senhor, mostra-me o que em mim precisa ser curado, limpo, fortalecido e alinhado. Eu não quero apenas resultados. Eu quero me tornar alguém capaz de sustentar aquilo que o Senhor deseja confiar às minhas mãos. Essa oração, quando sincera, já começa a mover a atmosfera interior. E aqui vai uma verdade que pode te libertar. Você não precisa esperar sentir tudo perfeitamente para começar. Muita gente fica paralisada porque pensa que só poderá agir quando estiver totalmente forte, totalmente motivada e totalmente curada. Não. Você começa com o que tem. Começa hoje, com uma respiração mais consciente, com menos reclamação, com mais vigilância sobre a mente, com 10 minutos de silêncio, com uma oração honesta, com uma palavra melhor, com um pequeno gesto de gratidão, com um ato de ordem na própria casa, com uma decisão de não se entregar ao drama interno toda vez que algo sai do lugar. Frequência se eleva na prática diária, não apenas nas grandes epifanias. Quando você sustenta por tempo suficiente um novo estado interior, coisas começam a mudar de maneira muito concreta. Sua leitura da realidade melhora, sua comunicação fica mais limpa, sua coragem aumenta, sua sensibilidade para perceber oportunidades cresce. Você para de entrar em ambientes pedindo aprovação e passa a entrar oferecendo presença. Você deixa de agir por desespero e passa a agir por direção. Isso afeta finanças, relacionamentos, trabalho, saúde emocional e até espiritualidade. Não porque exista uma fórmula mágica, mas porque sua vida externa sempre conversa com seu mundo interno. Quem vive em guerra por dentro costuma espalhar guerra por fora. Quem cultiva ordem e paz por dentro começa a construir com mais sabedoria por fora. Então guarde isto no coração. Mudar a vibração não é fingir que está tudo bem, é decidir com quem e com o que você vai concordar internamente. Você pode concordar com o medo ou com a fé, com a escassez ou com a confiança responsável.
com a pressa ou com a paz, com a vergonha ou com a dignidade, com o ruído ou com a direção. E cada escolha repetida forma um ambiente interior. Esse ambiente influencia o modo como você vive, ama, trabalha, espera e reage. Talvez você não consiga mudar tudo hoje, mas pode mudar o tom do seu interior agora. E muitas vezes é exatamente isso que começa a atrair coisas maravilhosas. Uma alma que finalmente parou de cooperar com o que a enfraquece. Se esta mensagem falou com você, receba isso não como entretenimento, mas como um convite. Comece hoje mesmo a observar qual frequência você tem sustentado e qual frequência você deseja sustentar daqui para frente. E se esse conteúdo te ajudou de verdade, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando respirar esperança e reorganizar o próprio interior. Faça isso não por obrigação, mas para que mais pessoas sejam alcançadas por uma palavra que pode reacender clareza, paz e direção. E me conta nos comentários. Qual área da sua vida mais precisa de um novo estado interior neste momento? Eu quero muito saber, porque às vezes uma resposta sincera abre o começo de uma transformação inteira.